Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e saudáveis. Estou aqui nessa aula de filosofia para, junto com vocês, iniciar nessa missão de estudar em casa. Vamos lá? Preparei essa aula, revisão, com vocês para estudar o nosso assunto sobre René Descartes e racionalismo. Vamos lá? Iniciando esse assunto de modernidade, racionalismo e método, a gente tem que entender que nós chamamos de modernidade o período que se inicia no Renascimento e desenvolve-se na Idade Moderna e atinge seu auge no Iluminismo no século XVIII. O que a gente vê se afirmar na modernidade é uma característica importante do pensamento, o racionalismo, que é a confiança no poder da razão. E uma das expressões mais claras desse racionalismo é o interesse pelo método. E esse interesse pelo método envolveu a humanidade e os filósofos no problema do conhecimento. Que problema é esse? É o interesse de perceber qual é a origem do conhecimento, como forma o conhecimento. E para resolver esse problema, duas soluções foram apresentadas. A primeira chama racionalismo e a segunda chama-se empirismo, que vocês não precisam aprender agora. A gente pode aprender na próxima unidade. Vamos lá aprender um pouco mais sobre racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica que enfatiza o papel da razão no processo do conhecimento, o papel do raciocínio, o papel do pensamento, o papel da mente no processo do conhecimento. E o racionalismo que a gente vai se fundamentar nessa aula é o racionalismo cartesiano. E vocês sabem um pouco sobre ele, porque as nossas aulas em sala de aula, a gente se apresentou muito sobre René Descartes. Então é por isso que eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, deem uma revisada nas anotações que vocês têm em sala de aula e junto com essa aula que vocês estão tendo, vamos juntos nessa missão de estudar em casa, tá bom? Posso contar com vocês, não posso? Vamos lá. René Descartes, ele é o principal representante do racionalismo. Ele é considerado o pai da filosofia moderna. Além de filósofo, René Descartes é matemático e ele pode ser considerado o primeiro e grande racionalista. E qual é o propósito inicial de Descartes? É encontrar um método tão seguro que conduzisse uma verdade indubitável. E se eu tivesse com vocês agora, vocês iam me responder o que é verdade indubitável. É aquela verdade sem dúvida. E, portanto, como ele era matemático, ele procurou essa verdade indubitável no ideal matemático. E, para isso, ele estabeleceu 4 regras. Vocês lembram quais são essas 4 regras, não lembram? E está aí anotado no caderno de vocês. Vamos lá. Descartes estabelece 4 regras: da evidência, da análise, da ordem e da enumeração. A primeira regra da evidência quer dizer que eu vou acolher aquilo que aparece como ideia clara e distinta, aquilo que eu não posso colocar em dúvida. Se eu tenho sentimentos, fenômenos naturais e pensamentos, eu vou acolher apenas aquilo que eu não posso colocar em dúvida. A segunda regra é a da análise, ou seja, dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolver por partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. A terceira regra é a da ordem. Conduzir por ordem os pensamentos mais simples e mais fáceis de resolver e depois ir para os mais difíceis, mais complexos, como a gente faz uma prova. Tem lá 10 questões. Então eu vou lá resolvendo primeiro as mais fáceis, as mais simples e depois eu vou deixando as difíceis e mais complexas de resolver para depois. Parte 1, parte 2 e parte 3. A quarta regra, e não menos importante, é voltar novamente para o início para ter certeza que nada foi esquecido, que nada foi omitido. Será que eu vi o que era evidente? Será que tudo foi dividido?
Será que parti do mais simples e fui até o mais complexo? Será que eu não deixei nada passar? Então ele estabeleceu essas 4 regras, partindo do ideal matemático para chegar numa verdade indubitável, numa verdade que eu não posso colocar em dúvida. Então vamos ver o que essas 4 regras se deu de fato. Vamos lá. Essas regras foram aplicadas para fundamentar a filosofia. Descartes partiu em busca de uma verdade primeira que não pode ser colocada em dúvida. E como foi que ele fez isso? Ele começou a duvidar de tudo, do testemunho dos sentidos, do tato, do paladar, do olfato, da visão, das afirmações do senso comum, dos argumentos da autoridade, das informações da consciência, das verdades deduzidas pelo raciocínio, da realidade do mundo exterior e da realidade do seu próprio corpo. Tudo isso trata de 2 palavrinhas que vocês sabem muito bem, da dúvida metódica, que também pode ser chamada do método da dúvida. Por isso que no começo da aula eu trouxe uma palavrinha conhecida como método, porque foi esse método da dúvida que trouxe a Descartes o interesse de procurar e de indagar as coisas, as questões, tudo que acontecia em sua vida, até que não restasse algo que fosse inteiramente indubitável, provando que Descartes não era um filósofo cético, porque ele buscava uma verdade, ou seja, ele acreditava em algo, ele acreditava numa verdade indubitável. E eu quero que vocês lembrem o que é indubitável, a gente trabalhou muito, viu? Indubitável é algo que não tem dúvida. Vamos continuar. E uma frase muito famosa de Descartes é aquela frase cogito ergo sum. Em português significa penso, logo existo. Nessa frase, René Descartes lançou a base do racionalismo. Ele criou, para ele, havia 3 conjuntos de ideias: adventícias, factícias e inatas. As adventícias eram as ideias que vêm de fora de mim, aquelas ideias que eu tenho, mas que vieram de informações obtidas pelos nossos sentidos, pelos meios de informações, jornais, televisões, WhatsApp, Instagram. Naquela época eram mais jornais impressos, livros, mas eram as informações que vieram de fora, mas que não vieram de mim. As factícias eram aquelas que foram inventadas por mim mesma, que foram inventadas pela minha imaginação. E as ideias inatas, as que não dependem da minha experiência, as que nasceram comigo. Por exemplo, o pensar, para René Descartes, é a primeira ideia inata, porque a partir do pensar, ele percebe a sua existência. E vamos pensar um pouco sobre o pensar. Eu sei que ficou um pouco embananado, mas vamos pensar um pouco sobre o pensar. A sua defesa do racionalismo era tão grande que, para René Descartes, esse cogito, o pensar dele, reconhecia que a existência não estava na vivência, mas estava no pensar. Penso, logo existo. Eu penso, portanto, eu existo. Se eu penso, eu existo. Quando eu penso, eu existo. Então é muito interessante pensar sobre isso, porque para René Descartes, quando ele reconhecia que ele pensava sobre alguma coisa, ele percebia a sua existência. Então a filosofia cresce sobre isso, cresce no racionalismo e cresce também nas outras correntes filosóficas que vão existir posterior à modernidade, porque é a partir do pensamento, a partir do conhecimento, que a gente chega onde está hoje, que vocês aprendem um pouco mais sobre isso, que aprendem um pouco mais sobre aquilo. Então vamos pensar sobre o pensar, vamos pensar sobre o racionalismo e vamos pensar sobre essa fase que estamos vivendo de estudar em casa.
e vocês podem contar comigo para isso. Contem com o material que vocês têm em casa, contem com os professores e contem com os pais de vocês e contem também com a instituição de ensino. Até mais, minha gente. Até a próxima aula. Lembre-se, estudem, fiquem em casa, façam a atividade que eu vou passar para vocês, tá bom? Que eu vou corrigir com muito carinho e atenção. Deem uma olhada no material de estudo no caderno de vocês. Como filosofia é uma disciplina que não tem livro didático, mas se vocês têm muito material, que eu sou uma professora que gosta de colocar muito material no caderno, vocês deem uma olhada, deem uma revisada e até a próxima aula, tá bom? Por favor, até a próxima aula. Tchau!